E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um livro brasileiro contemporâneo que realmente me pegou de surpresa. Virgínia Mordida, da Giovana Vieira. Esse livro toca em temas bem pesados e sensíveis, mas de uma maneira que é única e bem diferente do que a gente costuma ver. Aqui, em Virgínia Mordida, temas como violência doméstica, racismo e a luta pelos direitos das minorias são abordados de uma forma tão sincera que você fica realmente mexido. A Giovana Vieira traz um olhar que é ao mesmo tempo cru e poético. Isso faz toda a diferença na história. Não é aquele tipo de história que você termina e pronto, larga de lado. Ela fica com você, te faz pensar. E isso pra mim é um baita mérito de um bom livro. Então, se você curte histórias que vão fundo em temas sociais e que trazem personagens que desafiam o leitor, já pega seu café, sua água, sua cerveja, por que não? Se ajeita aí na cadeira e vem comigo nessa resenha, ou na cama, tanto faz. E aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente continuar trazendo conteúdo sobre essas leituras que tem tanto a dizer. Bora lá? Bora então conhecer mais sobre Virgínia Mordida, livro que eu li para o Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará, que eu mediei por aproximadamente 2 anos, mas que agora eu estou só na condição de participante mesmo, e decidi voltar logo com esse livro. Vamos começar falando um pouquinho sobre a autora, a Giovana Vieira. Ela é uma autora nova e bem forte na literatura brasileira contemporânea, e o trabalho dela tem chamado bastante atenção por abordar alguns temas complexos, com honestidade e uma voz próprias. Em Virgínia Mordida, ela aborda assuntos como violência doméstica, racismo, questões de identidade e ancestralidade, mas o que eu acho mais interessante é a forma como ela constrói tudo isso. Aqui em Virgínia Mordida, a gente não vê uma narrativa que se preocupe em amenizar ou dramatizar em excesso. A Giovana coloca os temas de uma maneira realista e, ao mesmo tempo, muito poética, o que dá ao texto uma força única. O livro traz uma perspectiva bem diferenciada sobre temas que já são, já foram, continuam sendo e vão ser abordados na literatura, mas que aqui, em Virgínia Mordida, aparecem de uma forma um pouco menos comum. Por exemplo, o racismo e a violência doméstica são tratados dentro da realidade brasileira, mas a autora coloca isso de um jeito que escapa dos clichês, ainda bem. Em vez de cair no drama puro, ou pior ainda, no didatismo, ela nos oferece um olhar mais íntimo sobre esses assuntos, como se estivéssemos ouvindo uma conversa que acontece dentro das próprias casas e histórias de cada personagem. Isso traz uma verdade, uma proximidade que fazem a leitura ficar muito mais palpável, no meu entender, muito mais realista. Virgínia Mordida também traz uma forte carga de crítica social. A Giovana consegue trazer questões como a ancestralidade e a herança cultural, especialmente no contexto de uma protagonista negra, a Virgínia, e de uma família com história forte. Tem uma reflexão importante sobre como as experiências das gerações passadas influenciam a nossa vida hoje. E isso aparece muito na forma como Virgínia lida com as pressões da vida moderna e com a violência que sofre dentro de casa, algo bem comum, infelizmente. Então, além de ser uma obra literária muito bem construída, o livro funciona também como um reflexo de dilemas que a gente vê na sociedade brasileira de hoje em dia. A Virgínia Mordida acompanha a história de Virgínia, uma advogada negra que atua em grandes corporações, mas que carrega consigo o peso de uma ancestralidade e de uma realidade familiar complexa. A Virgínia protagonista é uma mulher independente, mas ao mesmo tempo vive em um ambiente onde as pressões externas e internas são constantes. A narrativa mostra como ela tenta equilibrar a vida profissional com o que espera dela, enquanto luta para manter sua identidade e suas origens em um mundo que parece não oferecer espaço para sua verdadeira essência. Além disso, a história também nos apresenta a relação de Virgínia com sua família, especialmente com sua tataravó Benedita, uma figura ancestral que representa a força e a luta de gerações de mulheres negras. É através das lembranças e dos ensinamentos dessa ancestralidade que a Virgínia se conecta com as suas raízes, buscando apoio para enfrentar, quase não sai, os desafios que aparecem. A tataravó Benedita é quase como uma voz que guia, meu Deus do céu, é
quase como uma voz que guia a protagonista em momentos de crise e dúvida, lembrando de onde ela veio e de toda a luta que foi necessária para ela estar onde está. Um dos principais conflitos do livro é o relacionamento da Virginia com Henry, seu companheiro argentino. Ele é uma presença constante na vida dela, mas ao mesmo tempo uma fonte de angústia e violência emocional. Henry carrega um histórico pessoal cheio de dores, o que o torna um personagem complexo, mas essa dor dele acaba se transformando em uma pressão e um controle sobre Virginia. Essa relação traz à tona temas como violência doméstica, que eu já falei aqui antes, e o abuso. A forma como esse relacionamento abusivo é construído, mais comum no nosso dia a dia do que a gente imagina, infelizmente. A Giovanna consegue mostrar os nuances desse relacionamento, como a Virginia tenta entender e até justificar certos comportamentos, e o quanto isso vai pesando sobre ela. Virginia Mordida é, acima de tudo, uma história sobre resistência e busca de identidade em meio a pressões que tentam moldar e limitar a protagonista. É um livro que expõe a luta de Virginia para encontrar seu espaço, lidar com suas origens e, ao mesmo tempo, se libertar dos fardos que essa jornada traz. É uma trama profunda que nos faz refletir sobre o peso das expectativas e dos laços familiares, mas também sobre as escolhas que fazemos para nos mantermos inteiros. Agora, o que falar sobre os personagens de Virginia Mordida, a força dessa história? A Giovanna Vieira fez um trabalho incrível ao criar figuras nada planas, no meu entender, bastante reais, que representam diferentes aspectos da vida da protagonista e temas essenciais da trama que a gente vai ler. Começando pela própria Virginia. Ela é uma mulher negra, advogada, que tenta equilibrar o peso de uma carreira em um ambiente dominado por brancos e uma vida pessoal cheia de pressões. Virginia é uma personagem dividida. Ela quer manter sua independência, sua essência, mas ao mesmo tempo sente uma forte conexão com suas raízes e com sua família. Esse conflito constante entre quem ela é e o que esperam dela dá a ela, a Virginia, uma profundidade incrível. A Giovanna constrói a Virginia de uma forma muito humana. Ela não é a heroína tradicional que reage a tudo, que vence tudo. Enfim, ela questiona, se angustia e tenta entender suas escolhas e o peso das responsabilidades que carrega. O mais interessante é que a Virginia ela não se conforma. Ela está sempre em busca de algo mais, tentando se libertar das expectativas e dos papéis que lhe foram impostos. Mas isso não é fácil, a gente sabe, né? A cada página, a gente vê um pouco mais das camadas dela sendo reveladas. Ela é uma mulher forte, mas vulnerável. Consciente do seu valor, mas também pressionada por tudo que espera dela e que esperam dela. Essa dualidade faz com que a gente se identifique e se emocione com as escolhas que a Virginia faz. Além da Virginia agora, a gente tem também a sua melhor amiga, Penélope, P. Uma das personagens que eu particularmente mais curti. Ela é uma personagem que traz um equilíbrio, um contraponto à protagonista, oferecendo não só apoio, mas também um ponto de vista que desafia Virginia a se enxergar de outras maneiras. Penélope é aquele tipo de amiga que sabe quando dar um conselho e quando apenas deve estar lá para ouvir. É uma presença leve, mais ou menos, mas cheia de significado e que representa uma rede de apoio real que muitas vezes falta em histórias com temas tão pesados. A relação entre Virginia e Penélope traz um toque de leveza para a história. Muitas vezes eu me peguei rindo em algumas passagens e falas da Penélope, em algumas conversas que elas tiveram. Mas também traz um apoio emocional essencial para a Virginia em seus momentos de dúvida e angústia. A Penélope não só oferece um ombro amigo, mas também desafia Virginia a enxergar suas próprias forças e seu valor. É uma amizade bonita mesmo, e muito real, que nos lembra o quanto esses laços que a gente constrói são importantes, especialmente quando a gente enfrenta algumas situações bastante difíceis. Aí agora a gente tem o Henry, o companheiro da Virginia e o oposto total da Penélope. Ele é uma figura enigmática e complexa. No começo, até que a gente lê, conhece um pouco da história dele, pode até vir a querer abraçá-lo, ô cara, vem aqui, fala comigo e tal. Mas com o tempo ele vai se mostrando uma presença cada vez mais opressora. Afinal, o Henry tem uma história de vida difícil, mas carrega essa dor de um jeito que acaba se transformando em controle e opressão sobre a Virginia. É uma relação de dependência e tensão, com N, tensão mesmo. E a Giovanna consegue mostrar como isso vai sendo construído ao longo do tempo. Cada atitude, cada gesto, cada palavra, tudo é violência e desemboca numa agressão ainda mais grave.
Henry não é aquele vilão que a gente vê logo de cara, que a gente identifica logo de cara, mas alguém que acaba repetindo ciclos de violência e controle e vai se transformando nesse vilão, né? O relacionamento deles é um dos pontos mais tensos do livro. Virginia tenta entender e às vezes até justificar o comportamento de Henry, o que é algo muito real em relações abusivas, infelizmente. Isso faz o leitor refletir sobre as nuances de abuso emocional e o quanto é fácil se perder dentro de uma relação que de fora pode parecer nociva, e é, mas que por dentro nem sempre a gente consegue enxergar isso. Afinal, existem várias coisas envolvidas, principalmente uma dependência emocional, um jogo psicológico violento, violentíssimo na verdade, né? Por último, mas não menos importante, a gente tem a Benedita, a tataravó da Virginia que eu já falei aqui. Ela é uma figura ancestral, quase mística, que representa a conexão de Virginia com sua herança e suas raízes. Benedita aparece nas memórias e nos pensamentos da protagonista como uma espécie de guia, lembrando da força e da resistência de gerações de mulheres negras. A figura da Benedita é fundamental, porque é através dela que a Virginia busca forças para resistir e para encontrar sua própria identidade. Benedita é símbolo da ancestralidade que carrega Virginia e lembra Virginia a todo momento da sua própria essência. Essa presença de Benedita ajuda a mostrar que Virginia não está sozinha, mesmo nas situações mais difíceis. A ancestralidade é o que a sustenta. E isso faz a gente pensar em como nossas origens e nossas histórias familiares têm um peso que muitas vezes é a nossa fonte de apoio e resistência. Benedita é como um símbolo de tudo aquilo que faz Virginia se manter firme. O que a Giovanna Vieira faz com esses personagens é incrível. Cada um deles desempenha um papel essencial, tanto na vida de Virginia quanto na própria estrutura da história. Giovanna conseguiu criar uma rede de relações que reflete perfeitamente os temas centrais da obra, como identidade, resistência e o apoio que encontramos nas pessoas ao nosso redor. É um livro que nos lembra da importância de todas essas conexões, seja na forma de uma amizade, como a de Penélope, ou mesmo em relações mais complexas e desafiadoras. Virginia Mordida é um livro que vai além da história individual da protagonista. A autora usa a trama para explorar temas muito relevantes e, infelizmente, bastante presentes na nossa sociedade. E o mais interessante é como ela consegue tratar esses assuntos de uma maneira que foge dos estereótipos e das abordagens convencionais. Ela nos leva a refletir sobre violência doméstica, racismo, ancestralidade, nos faz pensar e repensar nossa própria visão sobre todas essas questões. A violência doméstica é um dos temas mais marcantes em Virginia Mordida, e a autora traz isso de uma maneira muito realista. A relação entre Virginia e Henry não é uma caricatura simples de um relacionamento abusivo, mas algo que vai se construindo, vai se revelando aos poucos. Giovanna mostra como muitas vezes o abuso emocional se esconde atrás de justificativas, como a dor do passado, ou até mesmo em momentos de afeto. Essa abordagem nos faz pensar sobre as dinâmicas de poder e controle dentro dos relacionamentos e como é fácil para a vítima se sentir presa e até confusa sobre o que é ou não é aceitável. É uma crítica poderosa ao quanto essas situações são complexas e nem sempre óbvias. Outro tema que Giovanna aborda de forma muito forte é o racismo. Virginia, como mulher negra, enfrenta o racismo de forma direta e indireta, especialmente no ambiente corporativo que é dominado por homens brancos. O livro mostra como o racismo se manifesta muitas vezes de maneira sutil, nas pequenas atitudes e nas expectativas que as pessoas colocam sobre ela e que ela coloca sobre ela mesma. E é muito interessante ver como a autora trata isso não apenas como uma questão de preconceito direto, mas como algo que está enraizado nas estruturas sociais. Essas microagressões, que de micro não tem nada, fazem parte do cotidiano de Virginia, afetando a maneira como ela se enxerga e como ela sente que precisa se provar o tempo todo. Ainda, a ancestralidade é também um dos temas mais bonitos e emocionais do livro, por que não dizer o mais, né? A conexão da Virginia com a sua tataravó Benedita e com as mulheres que vieram até mesmo antes dela é o que sustenta a Virginia nos seus momentos mais difíceis. É essa herança cultural que lembra a Virginia de sua própria força e que lhe dá um sentido de pertencimento. A Giovanna faz uma crítica sutil à falta de valorização das histórias e das raízes afro-brasileiras na sociedade, mostrando como, para pessoas como Virginia,
Essa herança é um pilar essencial para enfrentar as dificuldades. É uma lembrança constante de que a luta dela é uma continuidade de uma história de resistência e superação. Para concluir, repetindo o que eu já falei aqui antes, Virgínia Mordida é uma obra que não só conta uma história poderosa, mas também nos obriga a refletir sobre temas sociais profundos. Giovanna Vieira construiu uma narrativa que é ao mesmo tempo dolorosa, intensa, inspiradora e também cheia de sutilezas, mostrando que apesar das dificuldades, temos que ter esperança. Sem dúvida é uma leitura que me marcou profundamente. É o tipo de livro que vai te fazendo refletir a cada capítulo e que ao final deixa aquele impacto que só grandes histórias conseguem. A Virgínia é uma personagem tão real que é como se a gente conhecesse ela. E ao longo do livro você sente a dor, a luta e a resistência da Virgínia. O livro, para mim, é uma leitura que reflete muito o Brasil atual. Eu acho que o que mais me marcou foi a forma como a Giovanna construiu temas tão difíceis como violência doméstica e racismo, sem transformá-los em discursos óbvios ou moralistas. A história me envolveu e me fez entender essas questões de uma forma muito natural, o que só fez aumentar o impacto delas. Na leitura a gente sente o peso da ancestralidade, como já falei aqui algumas vezes, a importância das mulheres da família de Virgínia. Isso faz a gente pensar sobre a nossa própria relação com o passado, com as nossas raízes e, por que não, com as mulheres ao nosso redor. A leitura de Virgínia Mordida não é fácil, tem temas pesados e tal, mas eu acho essencial, porque ela faz a gente encarar realidades que muitas vezes a gente prefere ignorar. Então, se você gosta de literatura que não só conta uma boa história, mas que também te faz refletir sobre o mundo real, Virgínia Mordida é uma leitura que eu recomendo muito. É uma obra que faz jus ao melhor da literatura brasileira contemporânea. Agora eu quero saber de vocês. Quem aí já leu Virgínia Mordida? Ou ficou curioso para ler depois dessa resenha? Comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção. Compartilhe sua opinião sobre esses temas, sobre esse livro. É sempre incrível poder ler o que vocês têm a dizer e discutir essas obras que têm tanto a nos ensinar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com amigos ou com quem você acha que pode curtir essa dica de leitura. A literatura tem esse poder de transformar a gente e fazer a gente enxergar o mundo de outras maneiras, novas maneiras. E eu espero que Virgínia Mordida seja tão impactante para vocês quanto foi para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!